Glória a Deus. Irmãos, nós, já desde o ano passado, da metade do ano passado para cá, que eu tenho me preocupado muito, e isso é uma coisa, a gente entende que Deus vai dando essa direção, que são a questão das famílias, E esse ano, inclusive, nós estamos planejando aí intensificar um trabalho mais forte em relação às famílias da nossa igreja e as famílias que quiserem receber ajuda, no sentido daquilo que a igreja, como igreja, pode realizar a favor da família. E a gente vai, cada dia a gente vai percebendo a urgência da gente trabalhar essas questões. No retiro, a gente percebeu isso. A gente vai caminhando com a igreja e vai percebendo essa necessidade. E, além do que, eu também tenho minha família. Então, nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre isso. Sobre família. Interessante que desde o domingo passado que esse tema estava no meu coração, o texto. E quando eu pensei, eu preciso falar sobre família na volta no início do ano, novamente, recomeçar esse tema, trabalhar esse tema na igreja. E esse tema foi o primeiro tema que veio. Ontem a gente assistiu um filme aqui, que eu não tinha assistido, e ele falava exatamente sobre isso. Então, foi uma bênção aquele filme ontem. E se você não viu ainda, assista, é Quarto de Guerra. É um filme muito bacana, que fala de alguém que luta em oração e ajuda outros a lutar em oração. Porque é assim que o crente luta, irmãos. E o tema da mensagem é esse: lute por sua família. Vamos falar juntos? Lute por sua família. Vamos falar mais uma vez, irmãos, bem forte. Agora você vai lutar, você vai dizer assim: lute por sua família. Vamos falar assim, ou por minha família? Por minha família é melhor, né? Lute por minha família. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de Neemias, capítulo 4. Eu vou ler só o versículo 14, mas depois a gente vai situar outros versículos aqui desse texto. Então, abra sua Bíblia, deixe ela aberta, porque nós vamos pensar sobre esse tema a partir desse episódio de Neemias. Em Neemias capítulo 4, versículo 14, está escrito assim, ó: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Em suma, lute por sua família. Todo mundo aqui faz parte de uma família. Nem que fosse você e seu pai, você e sua mãe, mas é uma família. E nós precisamos pensar sobre isso, irmãos. A igreja precisa trabalhar a favor disso. O texto que nós acabamos de ler, para quem não está acostumado com a Bíblia, ele está escrito no contexto em que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava sendo realizada sob a liderança de Neemias. Quando a gente fala assim, reconstrução do muro, na nossa cabeça a gente pensa no muro, igual tem na nossa casa, ou que a gente vê por aí. Não, aqui eram muralhas, aonde essas muralhas elas eram usadas para fechar uma cidade. As cidades eram construídas, sempre que possível, dentro de muralhas. Por quê? Porque a cidade que estava dentro de muralhas, ela poderia estar protegida, ela estaria segura. Uma cidade construída, cercada de muralhas, era uma cidade onde as pessoas teriam paz para trabalhar, onde eles poderiam criar os seus filhos, onde eles podiam plantar, onde eles podiam prosperar, sem medo de que daqui a pouco tudo aquilo que eles construíram fosse roubado, alguém viesse, invadisse, coisas desse tipo. Não, aquelas muralhas representavam segurança, firmeza, proteção. Então era muito importante, era uma questão de sobrevivência.
as muralhas estarem bem construídas, estarem fechadas, sem buracos, e muralhas essas eram, de vez em quando a gente ainda vê isso, existem ainda restos de muralhas desse tipo, muralhas aonde em cima passavam carruagens, cavalos, guerreiros ficavam lá em cima vigiando, ali se montavam armas, então era uma questão, como eu disse, de sobrevivência daquela cidade. E as muralhas de Jerusalém haviam sido, uma boa parte delas, destruídas. E agora Deus usa Neemias para voltar para lá e liderar o povo no processo de restauração, de reconstrução daquelas muralhas que eram fundamentais para a vida do povo de Deus. Então, irmãos, a gente já aprende uma coisa aqui, que Neemias, ele estava trabalhando numa obra de Deus. Aquilo não foi coisa da cabeça dele. Deus colocou no coração dele, para ele largar a posição que ele tinha, um emprego bom, uma situação social boa, e voltar para Jerusalém, para lá refazer aquilo que precisava ser refeito. Neemias estava envolvido numa obra que era de Deus. O que ele estava fazendo? Restaurando, reconstruindo. Ele estava fortalecendo a obra de Deus. Que obra era essa no caso de Neemias? Os muros de Jerusalém. No verso 6 diz: nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Muita gente firme ali trabalhando. Então, irmãos, fazendo aí a analogia, a família é um projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus. A família não foi obra do homem, não foi obra de algum cientista, de algum líder religioso, de algum estrategista, de algum sociólogo, de algum filósofo, não. A família é uma instituição estabelecida, criada, gerada, formatada por Deus. Antes que a igreja existisse, antes que o povo de Israel existisse, já existia a família. Então, a partir desse episódio, a gente começa a ser lembrado disso, irmãos. Uma obra de Deus é a família. E todos nós que estamos aqui nessa noite, você jovem, adolescente, você ancião, nós, cada um de nós aqui, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos envolvidos nessa obra. Porque aqui ninguém caiu do céu. Todo mundo aqui nasceu numa família. Todo mundo aqui está envolvido numa família. Não tem nenhum extraterrestre aqui. E nem anjo. Não é verdade? Você tem uma história. Você está dentro de um contexto familiar. Você vive dentro de uma casa. Pode ser que não esteja a casa dos seus sonhos. Pode ser que as coisas não estejam fáceis. Mas ali é o lugar onde a gente chama de família. Nós estamos envolvidos nesse projeto. Como filhos, como maridos, como esposas. Estamos ali, de alguma maneira, envolvidos. Então, é muito importante a gente se lembrar disso nessa noite. Família não é uma coisa qualquer, como hoje a gente parece pensar. Família é uma obra de Deus, é um projeto de Deus. Neemias largou tudo o que ele estava fazendo para se dedicar àquela obra de Deus. Onde é que desliga isso aqui? Aquela obra de Deus. Ele estava ali dedicado, ele estava compenetrado, concentrado. Essa obra precisa ser realizada. Essa obra é um projeto de Deus. Eu preciso dar o meu melhor, eu preciso me dedicar, e eu preciso levar aqueles que estão sob a minha influência a se dedicarem nessa obra. Vamos fazer então essa analogia. Da mesma forma que Neemias estava reconstruindo os muros, nós também estamos envolvidos num projeto chamado Família de Deus. Porque a família é de Deus. Amém? Só que tem um problema, gente. O texto, a história de Neemias, na reconstrução dos muros, nos lembra que o inimigo ele está em ação. Há inimigos contra a família. Há inimigos em ação contra aquilo que é de Deus. O que é de Deus, irmão, sempre encontra resistência. O que é de Deus sempre vai enfrentar lutas, sempre vai encontrar problemas pela frente a serem vencidos. E aqui não é diferente. Diz o texto, no verso 7,
Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém, dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos, irados, e todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Olha aí. Neemias estava ali trabalhando no projeto de Deus, reconstruir os muros. O inimigo se levanta. O inimigo está em ação. Nós estamos envolvidos na família, edificando uma família, procurando construir uma família. O inimigo vai estar trabalhando contra essa edificação, contra esse projeto. E eu digo a você, nenhuma família é tão ruim que não possa ser consertada e nem tão boa que não possa melhorar. E de repente você pode estar pensando assim, mas a minha família está uma bênção. Eu nem precisava ouvir essa mensagem. Lê do engano. Lê do engano. A gente às vezes pensa que a nossa família está maravilhosa, ainda que esteja, mas ela sempre pode melhorar. De repente, ao outro extremo, a minha casa, a minha vida familiar está tão terrível, acho que eu nem vou ouvir essa mensagem, porque eu vou sair daqui mais triste ainda, porque está horrível. Mas nós estamos aqui falando de um Deus que pode restaurar, de um Deus que pode reconstruir, de um Deus que opera de formas extraordinárias. E não foi diferente aqui, irmãos. Aquela obra, reconstruir aquelas muralhas, reconstruir aqueles muros, era um desafio. Era uma obra monumental para Neemias. Era algo que só pela mão de Deus podia ser feita. Mas o Senhor estava ajudando o servo dele. E agora, como eu disse, o inimigo não está satisfeito, irmãos. Existem inimigos da obra de Deus. Existem inimigos da família em ação. E o texto nos lembra que esses inimigos são cruéis, são implacáveis, e eles desejam destruir tudo o que Deus quer construir. Tudo que é de Deus, tudo que Deus quer fazer na sua vida, a família que é um dom maravilhoso de Deus, o inimigo, os nossos inimigos querem destruir. O texto fala uma coisa aqui muito, muito forte. Diz que os inimigos são movidos por ira. Diz que quando o inimigo viu que aquela obra de Deus estava sendo feita, eles ficaram furiosos. Não é uma coisa qualquer, há uma fúria, há uma ira, há um sentimento forte contrário àquilo que é de Deus, irmãos. Então essa luta não é uma luta qualquer. Diz o texto que o inimigo ele é organizado. O verso 8 diz que eles se juntaram, um grupo de opositores se organizaram. Diz o texto que todos juntos planejaram. Então não é uma ação desorganizada, desordenada, há uma organização má contra a família. E o texto diz que dentro dessa organização, qual era o propósito deles aqui? Era buscar criar confusão. Ou seja, desestruturar, abalar, derrubar, confundir, paralisar a obra que estava sendo feita. E não é assim com as nossas famílias hoje? O inimigo trabalha para quê? Para trazer harmonia, trazer paz, trazer alegria, trazer prosperidade, trazer união à família? Não. Os nossos inimigos trabalham para criar confusão, exatamente como diz o texto. E todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Não é assim que às vezes a gente descreve a nossa própria casa? Como é que está a sua casa? Está uma confusão. Como é que está lá? Estou aguentando ficar em casa. Está uma confusão. O que significa isso? Que os muros estão quebrados, que as coisas estão derrubadas, que as coisas estão fora do lugar, que de alguma maneira o inimigo está encontrando espaços dentro da nossa casa para trazer o propósito dele, que é o que aqui no caso? Confusão. E nós sabemos, irmãos, que nós vivemos tempos difíceis. A família está vivendo tempos de crise. Vou dar alguns exemplos aqui. Há uma crise de autoridade na família. Tem filhos batendo no rosto de pai e de mãe. Tem filho querendo mandar mais do que o pai dentro de casa. Isso é uma crise de autoridade. Não pode, irmãos. Não é assim.
Não quer dizer que os filhos não podem participar, não podem ajudar, não pode até às vezes orientar os pais dentro de alguma coisa que aquele filho é formado, que ele conhece, que ele sabe. Claro, nós devemos contar com toda a ajuda dentro da família. Toda ajuda dentro da família é bem-vinda. Isso é uma coisa. Agora, a palavra final tem-se que ser dada por quem tem direito de dar essa palavra. Hoje os filhos parece que querem fazer tudo. Quer dormir com a namorada dentro de casa. Às vezes não ajuda em nada, mas faz a casa do pai e da mãe de motel. Ah, mas é meu filho, é meu filho, é meu filho. Mas você tem que orientar, você tem que dizer a verdade, se você conhece a verdade. Às vezes um filho, uma filha, como eu costumava dizer lá no Rio, não dá um prego num sabão. Vocês entenderam, né? Não ajuda em nada. Aí na hora que o pai e a mãe querem tomar alguma decisão que interfira na família, esse filho quer falar mais alto do que o pai e a mãe. Vocês não acham que tem alguma coisa errada nisso? Há uma crise de autoridade aí ou não há? Outro dia eu vi na internet um vídeo, um garoto que não deve ter mais de 12 anos, dando um tapa no rosto da mãe. Isso, aí o Galvão pergunta, pode isso, Arnaldo? Aí a gente pergunta ao Espírito Santo, pode isso, Senhor? Claro que não, irmãos, há uma crise de autoridade. E muito disso, irmãos, é culpa dos próprios homens, que estão abrindo mão da sua autoridade masculina, estão se omitindo, estão sendo passivos. Quando a gente vai lá para o Gênesis, por exemplo, que a gente lê o relato da queda, quando Eva toma do fruto proibido, e a Bíblia não diz que esse fruto era uma maçã, a Bíblia não diz nada sobre isso, diz que era um fruto proibido. E Eva, ela come e depois ela compartilha com Adão. Ah, a culpa da mulher, é culpa dos dois. Que a questão é, onde é que estava Adão na hora que Eva estava conversando fiado com o diabo? O que ele estava fazendo? Estava vendo futebol? Alguma coisa, ele estava fora do lugar. Vocês estão entendendo? Há uma crise de autoridade na família. Filho é filho, pai é pai, mãe é mãe. Mas hoje, os próprios pais, as próprias mães, os próprios filhos não se entendem bem, e isso cria um problema. Porque a gente precisa crescer entendendo que existem autoridades sobre nós, que existem hierarquias que precisam ser reconhecidas. Existem poderes que precisam ser vistos como tal. E é muito difícil você chegar numa idade adulta sem ter tido esses referenciais. Como é que fica a cabeça dessa criança, desse jovem, quando ele cresce? Ele acha que todo mundo está ali para servi-lo. Ele acha que ele é o centro do mundo. E nós não somos o centro do mundo. E uma pessoa que cresce achando que é o centro do mundo, ele vai ter muito problema para se ajustar. A família, irmãos, enfrenta uma crise de valores. Dentro da família já não sabe mais o que é certo e o que é errado. Muita gente ensina uma coisa, vive outra. Há uma confusão. Aquilo que Isaías diz, o mal hoje é chamado de bem, e o bem é chamado de mal. E aí as pessoas não sabem mais o que é certo, porque, não, mas se eu falar que isso é errado, vão dizer que eu sou quadrado, que eu sou fanático, que eu sou ultrapassado, que chame. Se você está falando aquilo que a Bíblia diz que é, então que seja. O que eu não posso é aceitar os valores invertidos que o mundo traz para nós. Porque se você não cuidar da sua casa, quem vai cuidar? Há valores. Há uma confusão. Eu me lembro, quando eu era garoto, isso não faz tanto tempo assim, falando sério, irmãos, eu estou com 52 anos. Não sou nenhum coroa, velhinho. Eu me lembro da minha infância. E continuo estudando. Estou tão ativo quanto esses jovens estão aqui. E tenho filhas jovens com quem eu dialogo normalmente. Eu sou uma pessoa antenada. Estou de olho no que está acontecendo. A gente fica velho quando a gente se desliga da vida. Certo? Você pode ter 100 anos. Se você está ligado, sua mente está jovem. Eu me lembro que era você ter acesso, por exemplo, a um material pornográfico, era raríssimo.
Você ia numa banca de jornal, no Brasil era proibido revista com nu frontal. Eu me lembro na escola, quando alguém chegava com algum material pornográfico, era desenho feito à mão. E olhe lá. E aquilo ali, a gente tinha até medo de chegar perto daquilo. E eu não era crente não, irmãos. Mas aquilo era uma coisa assim, estranha, difícil, era misteriosa, tinha uma áurea de mistério. Hoje, com a internet, crianças têm acesso a coisas que nós vamos viver a vida toda e não vamos saber. Coisas terríveis. E a gente, às vezes, acha, como pai ou como mãe, que não pode ter acesso à senha do computador do filho, que está ferindo a individualidade do filho. O dia que ele casar, ter a casa dele, ele vai ter a individualidade dele. Ele está dentro da sua casa e você não tem acesso à senha do computador dele, é onde ele fica à madrugada vendo pornografia. Há uma crise aí, irmãos, isso não é normal. Aí depois a gente pergunta, mas por que a minha casa está como está? Por que os muros estão destruídos? Por que a obra de Deus está abalada na minha casa? Porque há uma crise de valores. Essa crise, ela já está estabelecida na sociedade. Eu não posso permitir que essa crise da sociedade entre dentro da minha casa. Porque não é fácil. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É um desafio. Há uma crise de confiança. Antigamente, a palavra do pai, a palavra do filho, a palavra da mãe valia. Hoje, quando há diálogo, porque às vezes nem diálogo existe. Então, até que ponto essa confiança? Olha, você construir a confiança leva anos, leva meses. E agora você construir leva muito tempo. Agora você perder basta um minuto. Eu sou pastor da igreja aqui há 4 anos. Até aqui Deus tem tido misericórdia da minha vida como pastor, não só dessa igreja, mas por onde eu passei. Sou pastor há quase 30, 26 ou 27 anos, nem sei mais. Aí, graças a Deus, pela misericórdia, nós estamos vivos como pastor. Mas se amanhã eu cometer um pecado público, um adultério, um desvio de dinheiro, todos esses 30 anos vão ficar sob júdice. E para mim poder resgatar a minha credibilidade, eu vou ter que trabalhar muito. É ou não é assim? Dentro da família, irmãos, não é muito diferente, não. Por isso que há uma crise de confiança hoje. Porque é muito fácil hoje a gente trair. É muito fácil a gente ser traído. Há mulheres traindo esposos, há esposos traindo mulheres, há filhos traindo seus pais. Como é que um filho trai o pai? Fazendo aquilo que o pai diz para não fazer. O pai diz, minha filha, você vai para a escola. A filha, em vez de ir para a escola, ou lá dentro da escola, faz aquilo que não é para fazer na escola. Isso é uma traição do filho ao mãe, a mãe ao pai. Não é só marido e mulher que se traem, filhos também traem. De repente, a mãe pensa que a filha está na escola, a filha está namorando lá de fora, no terreno baldio da escola. De vez em quando a gente vê isso. Isso é uma traição. O filho vai para a escola, a mãe tem aquela alegria de ver o filho indo para a escola, daqui a pouco ela descobre que o filho está atrás do muro da escola usando droga. Isso é uma traição da confiança do pai que foi depositado naquele filho, naquele rapaz. A gente sabe que os nossos filhos não vão ficar para sempre conosco, eles são criados para bater asas e voar. Mas até que isso aconteça, eles precisam estar sendo orientados. E se eu tenho temor de Deus, eles têm que estar sendo orientados debaixo do temor de Deus. Porque depois, irmãos, o que vai fazer diferença na vida dos nossos filhos é o que a gente colocou no coração deles. De bom ou de ruim. Nós estamos vivendo, irmãos, uma crise de autoridade, crise de valores, crise de confiança. Nós estamos vivendo na família hoje uma crise de amor. Tem faltado amor dentro das famílias, irmãos. Às vezes a gente acha que dar coisas resolve, que dar presentes caros resolve. Não, irmãos. Os nossos filhos, eles não podem ser mimados com coisas. Os nossos filhos, nós, dentro de casa, precisamos do amor uns dos outros. Nós somos carentes de amor, irmãos. Todos nós somos. Você pode ser o camarada mais durão, mas você precisa de amor. Todos nós precisamos. Dinheiro
é bom, dinheiro ajuda muita coisa, ajuda, resolve alguns problemas sim, mas dinheiro não preenche a nossa alma. De vez em quando a gente vê aí, filho de família rica é preso assaltando, filho de família rica é preso traficando, esposa de um homem rico é pega traindo o marido e vice-versa. Por quê? Porque falta amor, entre outras coisas. Há uma crise de amor na sociedade. A gente vê coisas acontecendo que a gente fica, meu Deus, essa pessoa nunca ouviu falar em amor, porque se os valores dela... há uns anos atrás, vocês devem ter lembram disso, um jovem de classe média botaram fogo numa mulher que estava no ponto do ônibus de manhã cedo, lá no Rio de Janeiro. Aí prenderam os meninos, acho que era na Barra da Tijuca, um bairro de classe média no Rio de Janeiro. E aí foram perguntar, mas por que vocês fizeram isso? Ah, a gente pensou que ela fosse uma prostituta. Quer dizer, se fosse prostituta, podia queimar. Era isso que ele estava dizendo. Inconscientemente, olha os valores. Onde é que existe amor nesse coração? Percebe? Nós estamos vivendo uma crise de amor na família. Quantas crianças abandonadas, quantos abortos feitos, quanto desamor dentro de casa, quantos maus tratos, quanto homem sendo maltratado, quantas mulheres sendo maltratadas, quantos filhos sendo maltratados. É uma crise de amor. Há uma crise de respeito. Tem faltado respeito. Respeito, que é uma coisa básica. A gente, às vezes, tem mais respeito pelas pessoas da rua do que pelas pessoas da nossa casa. Essa que é a verdade. A gente, às vezes, trata melhor um cliente do que trata melhor a esposa, do que trata melhor um filho. Não posso perder esse cliente, mas a esposa você pode perder. Entende? É muito sério isso, irmãos. Aquele que... Não estou dizendo que você tem que tratar mal o cliente ou as pessoas de fora, não, mas você tem que tratar os de dentro de casa excelentemente, tanto quanto você diz tratar os de fora. Porque os de fora você tem algum interesse? Você tem alguma imagem para guardar, uma máscara para resguardar? E os de casa, eles sabem quem nós somos de fato. Eles conhecem a gente. Dormem e acordam conosco. Isso não quer dizer que eu não precise mais ter respeito por esses que estão dentro da minha família. Uma última crise que eu quero citar para a gente caminhar. É uma crise de prioridades. Nós estamos vivendo uma crise de prioridades. O que significa isso? As coisas, muitas vezes, estão valendo mais do que as pessoas. As coisas estão valendo mais do que as pessoas. Isso é um problema, inclusive, às vezes, dentro da igreja. Porque se a igreja começa a valorizar mais coisas do que pessoas, essa igreja está em pecado. Eu vou falar melhor sobre isso domingo que vem de manhã. Mas isso é um problema que tem acontecido nas igrejas, nas famílias. É muito comum dizer assim, não, eu estou trabalhando para dar o melhor para você. Eu estou me dando dia e noite para dar o melhor para você poder ter isso, para você ter aquilo. Espera aí, vamos rever essas prioridades. Adianta eu poder dar tudo bom e do melhor para a minha família e perder a própria família? Tem alguma coisa errada aí. Há uma prioridade errada. E com relação ao reino de Deus? Nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para exercitar ou para viver aquilo que nós dizemos que cremos se somos cristãos. Não temos tempo para orar, não temos tempo para visitar alguém carente, para abençoar alguém, para sermos instrumento de Deus na vida de alguém. Não temos. Temos tempo só para receber. Por isso que as igrejas que enfatizam só as mãos de Deus, ou seja, igrejas que só falam de bênção, vivem cheia. Porque quem é que não quer isso? Mas essa não é a prioridade do reino de Deus. O reino de Deus diz que você tem que buscar o reino dele, e aí as coisas básicas da nossa vida vão ser trazidas por Deus. Os inimigos, irmãos, eles buscam se infiltrar para estabelecer os seus intentos malignos. E essas crises todas vêm nesse espaço que o inimigo encontra para estabelecer e fortalecer esses problemas dentro das nossas famílias. No verso 11 do capítulo 4, que nós estamos meditando, diz assim, ó, e os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa, ou nos vejam,
estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Olha aí, como o inimigo é sagaz, irmãos. Antes que a gente perceba, o inimigo já está dentro da nossa casa. De repente você gasta 2 horas assistindo um filme de terror, filme de vampiro, um monte de porcaria, mas você não ora 15 minutos. Aí depois você reclama de quê? A gente vai reclamar de quê? Você está entendendo? Porque aquilo que eu estou vendo, irmãos, psicologicamente, emocionalmente, está entrando. Aquilo é uma mensagem que está sendo registrada no meu sistema cerebral e na minha memória. Agora aquilo faz parte de mim. Aquelas imagens, aquela coisa toda. Aquilo me inspira em alguma coisa? Aquilo não me inspira em nada. Aí você passa 2 horas fazendo, depois você vai orar para Deus te dar coragem de dormir ou de ir no banheiro de madrugada. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Porque se você tivesse gastado, em vez de 2 horas assistindo aquela porcaria, mas orado pelo menos 15 minutos, eu tenho certeza que você não ia precisar orar para ter coragem para ir no banheiro de madrugada. Ao contrário. Se você acordasse de madrugada, era para orar ou para fazer outra coisa. E não para ficar orando, pedindo coragem para levantar da cama. Percebe como a gente às vezes vacila? O inimigo está dizendo aqui, ó, sem que eles percebam, sem que eles descubram qualquer coisa, ou nos vejam, estaremos no meio deles. Irmãos, nós estamos lidando com um inimigo sagaz. Paulo diz, ó, não deis lugar ao diabo, Efésios 4, 27. Ele está falando isso com a igreja, não deis lugar ao diabo. Está falando isso com crentes. Então isso significa que se eu não tomar cuidado, eu posso dar lugar ao diabo dentro da minha casa. Não adianta, irmãos, eu ficar dependendo apenas da oração de um pastor, de alguém, não. Eu preciso tomar as minhas atitudes. E a Bíblia está dizendo aqui, não deis lugar ao diabo. Se a Bíblia está dizendo não deis lugar, significa que se eu não me cuidar, eu, crente, posso estar dando lugar ao diabo dentro da minha casa. Entende? Posso. Nas minhas conversas, na maneira que eu me relaciono, de várias maneiras. Se eu estou fazendo algo, estou vivendo, estou dando espaço a um estilo de vida que não é agradável a Deus, eu posso estar dando lugar ao diabo, irmãos. Efésios 4, 27. Em 2 Coríntios 2, 11, Paulo diz, olha, falando do inimigo, ele diz, porque não ignoramos os seus ardis, ou seja, os seus esquemas, as suas estratégias. Como eu disse, nós não estamos lidando com um inimigo que é ignorante. Ele não é, aliás, o nosso inimigo ele não é sábio, mas ele é esperto no sentido de quê? De planejar, de organizar, de engendrar seus planos malignos. A gente fala do crime organizado, o mundo espiritual maligno, ele também é organizado. Ele é organizado. Basta você estudar a Bíblia e ver o que acontece no mundo. Você vai ver como o inimigo, ele se estrutura, como ele cria esquemas, armadilhas, questões, aspectos, para que você, de repente, a gente não vigie e acabe entrando no esquema dele. Por isso Paulo diz, não ignore os seus ardis. Ou seja, fique ligado. O inimigo está trabalhando. Não adianta, irmãos, eu vim no culto, aí aqui eu canto, dou glória a Deus, ou me arrepio todo e não sei o quê. Aí ali na porta eu já estou gritando com a minha mulher. Bem, o que eu estou fazendo? Estou dando lugar ao diabo, não estou deixando de vigiar contra os ardis de Satanás. Você está entendendo? São coisas simples, irmãos, não são coisas mirabolantes. As coisas são comuns, nós estamos falando de coisas comuns. Neemias não estava construindo um muro no céu, Neemias estava construindo os muros de Jerusalém, usando o quê? Tijolo, pedra, o que tinha para usar naquela época. Uma argamassa feita lá do jeito dele, o que tinha para fazer, ele estava usando. Ele não estava usando um tijolo que veio do céu, uma argamassa celestial, nada disso. Ele estava usando pedra, o que tinha para fazer, o que tinha na mão, coisas da vida. E nós não somos diferentes. Deus nos dá os recursos espirituais e materiais, e nós temos que tomar consciência disso. Vigiar, não dar lugar ao diabo, não ignorar seus esquemas. Por quê? Jesus diz em João 10, 10, o ladrão não vem senão a roubar,
matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então eu tenho que saber, existe um ladrão, existe um inimigo, que ele está doido para matar, para roubar e destruir a minha família. E ele não tem pena de você, ele não tem pena de mim, nem de nenhum de nós. Como diz aqui, ele é movido por ira, ele é furioso. Ele não tem dó nem piedade. Aí a gente fica brincando com essas coisas, irmãos. Levando assim, como se isso não fosse verdade, como se isso fosse uma ficção. Irmão, se eu creio na Bíblia, eu preciso parar e pensar nessas coisas com seriedade. Eu estou envolvido numa luta, existe um inimigo, ele não gosta de mim, ele não gosta de você, e uma das coisas que ele quer fazer é destruir as nossas famílias, porque ele sabe o impacto que ele causa quando ele destrói uma família. Ele fere gerações, ele fere o coração de um filho, ele fere uma esposa, ele fere um marido, e por tabela ele vai ferir o quê? Sogros, sogras, olha quanta gente. E se você está dentro de uma comunidade como essa, uma das coisas mais tristes para um pastor é quando um casal se separa. Isso, uma igreja, a igreja sofre com isso, porque a igreja olha e diz, puxa, perdemos essa batalha, pelo menos temporariamente, perdemos. Você está entendendo? Há uma confusão tão grande, irmãos, na sociedade. Eu já contei isso aqui, uma vez uma mulher me pediu para orar por ela. Pastor, só ora por mim? Alguém arruma água para mim? Essa água está até quente. Por gentileza. Aí eu disse, qual é o problema que você quer que eu ore? Não, porque eu gosto de uma pessoa. Até aí não estou vendo problema. Qual é o problema que você quer que eu ore? É porque ele é casado. Olha bem, as pessoas estão tão confusas que elas às vezes pedem para Deus abençoar um adultério. Falei, não posso orar por isso. Aí tentei explicar a ela como é que funcionavam as coisas. Mas eu não estou falando nem desse caso, irmãos. Estou falando de gente que já conhece a palavra de Deus, ou que começou a conhecer algo da palavra de Deus. E essa palavra de hoje, irmãos, é uma palavra de alerta para a minha vida e para a sua vida. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é espiritual, irmãos. Há uma batalha. Imagine a alegria do diabo quando ele separa um casal líder da igreja. Obrigado. Imagina, irmãos, de um casal líder de uma comunidade como essa, de repente aquele casal se separa. O pastor da igreja se separou, olha que tragédia. Essa semana eu fiquei sabendo de um pastor que eu conheço, obrigado, aqui do norte do estado, pastor jovem. Ontem um amigo comum me falou, o pastor fulano se separou. Você está brincando, é verdade. É difícil até imaginar aquele pastor separado, mas ele está dizendo que aconteceu. Imagine, irmãos, essa luta é espiritual, irmãos. O diabo ele vem para realmente, ele vem como um trator, querendo passar por cima de nós, querendo destruir as nossas famílias, destruir, trazendo o quê? Uma crise de autoridade, de valores, de amor, de confiança, de prioridades. Aí a gente cria aquela confusão dentro de casa. A gente se esquece, irmãos, no dia do casamento a gente fez um voto. A gente veio diante de Deus e disse, Senhor, na saúde, na riqueza, na pobreza, na doença, eu vou te amar, vou estar com você. Você está entendendo? Aquilo não é brincadeira não, irmão, aquilo nem é para inglês ver não, aquilo não é só para cumprir um ritual, aquilo é um voto que você fez diante de Deus. Aí qualquer coisa a gente sabe que às vezes acontece, chega um momento que fica insustentável, por causa da dureza dos corações, como diz a palavra. Mas fora disso, irmãos, você está entendendo? Nós temos que levar a sério o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que nós vivemos uma luta espiritual, uma luta das trevas com a luz. E se não bastasse isso, irmãos, existe uma coisa chamada carne, ou natureza pecaminosa. E a natureza pecaminosa é um inimigo também nosso. A Bíblia diz, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro,
para que não fazeis o que quereis. Então, é uma luta do Espírito Santo de Deus que habita no crente com a natureza pecaminosa que vira e mexe, quer se manifestar. Aí, essa luta existe. O Espírito Santo diz, não faz isso. É assim, você aprendeu na igreja, lá no Ministério de Casar, lá naquela mensagem, lá naquele estudo, lá naquele DVD, lá naquele livro. Mas aí a carne vem e diz, faz assim. Vou dar um exemplo aqui bem radical. A Bíblia diz, ame sua esposa. Aí de repente você vai lá e dá um tapa nela. O Espírito Santo, você é crente, estou falando de crente, você é crente, o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo já te falou que você tem que amar, aí você vai lá e dá um tapa nela. Ou vice-versa. Ele diz, ame seu esposo. Aí você vai lá e amaldiçoa ele com uma palavra terrível. É a carne, irmãos, está ali. Agora, a carne não é um gigante intransponível. É um inimigo que nós temos. O terceiro inimigo, irmãos, é o que a Bíblia chama de mundo, que é o sistema mundano, que é inimigo de Deus e dos servos de Deus. A Bíblia diz, olha, em Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo, ou seja, você ser amigo do sistema, é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu falei aqui quarta-feira, irmãos, no Evangelho de Jesus não existe caminho intermediário. No Evangelho de Jesus existe caminho estreito ou caminho largo. Se você não está no caminho estreito, você está no caminho largo. E a Bíblia diz que o caminho largo leva para o inferno, para a perdição. O caminho estreito te conduz para o céu com Jesus, irmãos. Não existe caminho alternativo. Ah, não, mas Jesus é meio light, Jesus vai dar um jeitinho, tem um caminho alternativo. Entre o estreito e o largo tem aquele caminho, mais ou menos. Se você achar isso na Bíblia, me mostre que eu preciso aprender esse caminho, então. Porque nesses anos todos de estudo da Bíblia, eu nunca achei esse caminho alternativo. A Bíblia está dizendo aqui, que se eu quiser agradar esse sistema mundano, se eu quiser ser politicamente correto, se eu quiser viver segundo os valores do mundo, e ao mesmo tempo, querer viver para a glória de Deus, eu não vou conseguir. Ou eu vou ser amigo do mundo, ou eu vou ser amigo de Deus. Não, mas peraí, pastor, vou radicalizar não. E meus amigos? Meu querido, se seu amigo for para o inferno, você vai de mão dada com ele? Você vai pegar carona com ele? Eu estou falando para crente, você tem que pegar na mão dele e trazer ele para o céu, irmão, para a presença de Deus, para o caminho do Senhor. É melhor você ser rejeitado na terra do que você ser rejeitado no céu. É melhor você se comprometer com Jesus do que você se comprometer com aquele amigo falso, que na hora que você mais precisar dele, ele não vai estar do seu lado. Que é assim que acontece. Tem gente que troca a família por um amigo de copo, por um amigo de festa, mas na hora que, como diz aí no mundo, que o bicho pega, cadê? Você olha para o lado, não tem ninguém. Quem vai segurar a sua barra, quem é? É aquela esposa, é aquele filho que você às vezes tanto maltratou, para poder ficar bem com a sociedade. Que sociedade, irmãos? A Bíblia diz que sociedade há entre luz e trevas. Eu tenho que tomar uma posição na minha vida, irmãos. Não só pela minha família, mas por tudo que envolve o propósito de Deus na nossa vida. A Bíblia diz, irmãos, que apesar de nós termos Satanás como inimigo, temos a natureza pecaminosa ainda como inimigo, fraco, mas ainda visível, ainda em ação. Temos o mundo, o sistema mundano em ação ao nosso redor, e se não vigiarmos dentro de nós também, apesar desses inimigos terríveis, a Bíblia diz que no Senhor há vitória para os filhos de Deus, irmãos. 1 João 4,4, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo, irmãos. A vitória, irmãos, para quem anda com Deus de verdade. Olha que palavra maravilhosa, filhinhos. João, cheio de amor no coração, diz, filhinhos, vocês são de Deus, e já o tendes vencido. Porque, irmãos, nós estamos vivendo essas crises todas, mas nós estamos aqui, irmãos, ouvindo a palavra de Deus. Muitos estão tendo o privilégio de sentar do lado da esposa, do lado do marido, do lado do pai, do lado da mãe. Isso é vitória, irmãos. Isso é bênção. Isso é uma maravilha que Deus te deu.
E você que é solteiro, solteira, você tem que fazer o quê? Se você sonha em casar, ore, peça a Deus e espere no Senhor. Não vai embarcar na primeira canoa, primeiro canto que aparece. Não, ore, peça a Deus, Senhor, eu quero, eu preciso, eu não quero terminar o resto dos meus dias sozinha, sozinho. Se você é viúva, se você teve uma aventura a primeira vez e não foi bem sucedido, Deus te dá uma oportunidade. A graça de Deus é maior, irmãos. A misericórdia de Deus é grande. Ela pode te alcançar nessa área também. No Senhor, a vitória, irmãos, para aqueles que andam na presença dEle. Agora, meus amados, nós temos de tomar uma posição nessa batalha a favor da família, irmãos. No verso 9 diz, diante de toda essa pressão do inimigo, olha aqui, irmãos, preste atenção. Mas esse mais está conectado com o quê? Com todo aquele contexto de pressão, de perseguição. Amados do Senhor, isso não vai acabar até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus, a família vai estar debaixo do fogo cruzado. O inimigo não vai dar espaço. Quando o inimigo parece estar em silêncio, ele está engendrando algum novo ataque contra a família. Não é assim? Antigamente, a gente sabia. O que é família? Família é pai, mãe e filho. Hoje, já tem escola proibindo comemorar o dia do pai. Já tem escola proibindo comemorar o dia da mãe. A pessoa já vai começar daqui a pouco a se sentir culpada. Vai ter que fazer terapia porque tem pai e porque tem mãe. Isso não é uma confusão? Por que você está chorando, fulano? Ah, porque eu tenho pai, porque eu tenho mãe. E eu estou me sentindo culpado, porque o meu colega tem 2 pais, e minha colega tem 2 mães. Você está entendendo? Nós estamos caminhando para isso, irmãos. Isso não vai melhorar a igreja. Não adianta a gente ficar aqui, se eu profetizar, se eu orar, é profético que isso ia ser assim. Agora, eu e você, a nossa família, não precisa embarcar nessa canoa furada, irmãos. Nós não podemos assistir a tudo isso passivos, parados, acomodados e às vezes até já derrotados. Nós temos que assumir uma posição. Diz o texto que diante de tudo aquilo, mais, essa palavrinha aqui, mais, ou seja, diante de tudo isso, o que Neemias faz? Nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. O que ele faz? Oração intensa, irmãos. Nós vimos que essa luta, em primeira instância, ela é o quê? Espiritual. Então, irmãos, a família tem que orar. Família orando junta, batalhando em oração, irmãos. Meu marido não é crente, então você tem a obrigação de ser uma intercessora dentro da sua casa. Minha esposa não é crente, ou meu marido está em crise espiritual, então ore por você e por ele. Meus filhos não são crentes, interceda por eles, ore, clame ao Senhor por eles, chore, se derrame diante do Senhor por ele, porque ainda haverá esperança. Oração, é isso que Neemias faz. Então, oramos intensamente, buscamos ao Senhor. Irmãos, tudo começa com oração e continua com oração. O crente, ele tem essa arma invisível, essa arma poderosa, sobrenatural, a oração, irmãos. É a oração que vai ser usada por Deus na nossa vida. Muitas vezes quando você, mas eu não sei orar, sabe sim, abra seu coração, fale o que você está sentindo, chore na presença de Deus, e Deus vai ouvir o seu clamor. Agora imagine, igreja, por isso que é tão difícil, irmãos, imagine o poder, preste atenção, imagine o poder que é gerado quando um marido e uma esposa e os filhos se reúnem para orar dentro de uma casa. Imagine a derrota de Satanás quando ele olha e vê uma família de joelhos ou de pé, de mãos erguidas, clamando a Deus. Imagine a derrota do inimigo nessa casa. Imagine, irmãos, o poder que está sendo gerado dentro daquelas 4 paredes. Imagine. Por isso que é tão difícil. Eu não vou nem perguntar isso aqui. Mas se a gente fosse fazer uma pesquisa, irmão, a gente ia ficar triste. Como a gente tem dificuldade de orar junto com o esposo e com a esposa. Vamos orar? Ora aí que eu estou cansado.
Vamos orar. O outro já está nocauteado. Vamos orar. Ah, peraí que eu estou vendo aqui um negócio aqui no computador. É assim que a gente acaba fazendo, irmãos. Mas eu vou falar uma coisa aqui que me veio à mente aqui agora. Não vou dizer caiu fresquinha não, acho que é da carne. Mas olha, se Deus deixasse a gente olhar dentro de casa, ou um dia, ou por alguns segundos, a gente tivesse uma visão do mundo espiritual, dos inimigos de Deus querendo entrar dentro da nossa casa, querendo influenciar nossos filhos, ou o coração da nossa esposa, se a gente tivesse ali um minuto de visão espiritual do mundo espiritual, eu acho que a gente caía de joelhos, chamava a família toda e passava um dia inteiro clamando por misericórdia. Não é verdade? Se Deus mostrasse assim, olha, eu vou te mostrar, vou abrir o céu aqui um pouquinho para você ver essa guerra espiritual. Porque nós lemos aqui, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é espiritual. Se a gente tivesse noção dos demônios que estão lá no trabalho do nosso marido, ou da nossa esposa, ou lá na faculdade, ou em tantos lugares, a gente ia, puxa vida, Senhor, deixa eu clamar, deixa eu jejuar, deixa eu orar, deixa eu ir para o joelho, deixa eu buscar irmãs e irmãos para orar comigo, porque a guerra é real. Eu ouço o pastor falar disso, ouço na televisão, já li livro, mas eu não acreditava que a coisa era feia, esse negócio é terrível. Senhor, mulher, vem orar, marido, vem orar, filho, vem orar, porque a guerra é real, o inimigo está em ação. Diante disso aqui, mas significa o quê? De tudo isso, o que Neemias faz? Nós oramos ao nosso Deus. É assim, irmãos, que começa, é assim que continua, e é assim que tem que terminar. Imagine, repito, o poder de oração de uma mãe, o poder de oração de um pai, o poder de oração de um filho orando pela sua família. Pastor, mas lá em casa ninguém é crente, só eu estou frequentando a igreja. Meu jovem, ore, clame. Você pode colher a salvação da sua família. Ore a Deus. Seja um gigante de oração. Busque o Senhor como você nunca buscou. Leve Deus a sério. E você pode se surpreender com o que Deus vai fazer na sua casa. Há poder, num joelho dobrado, numa mão erguida, num clamor aos céus. Porque quando você está orando a Deus, você está orando a Deus. Você está orando a Deus. Você não está orando a homem, a apóstolo, a bispo, a pastor. Você está orando a Deus. Entende? É Deus que faz. Mas ele continua. Oração é o quê? Vigilância. Segunda parte do verso 9. Diz que eu falei para você não fechar a sua Bíblia. Você aprenda, irmão. Isso aqui é princípio bíblico. Marque na sua Bíblia. Isso daqui é para aprender. Verso 9 diz, e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. O que é isso? Vigilância dia e noite. Lembra que nós estamos no meio da luta, irmãos? Quem está no meio da luta tem que vigiar, irmão. Irmãos, todos nós aqui temos uma área da nossa vida que é mais fraca. E isso, irmãos, é do ser humano. E não vem com essa história, eu sou assim mesmo, Deus tem que me aturar assim. Não, irmão. Deus, ele pega a gente todo estragado para consertar. Ele pega o menininho torto e coloca no lugar o menininho torto. Lembra daquela música das crianças? O que era torto, Jesus endireitou, diz o versículo. Entendeu? Falando sério, irmãos. Aquilo que está errado, o Senhor é especialista em consertar, irmão. Então eu tenho que vigiar, irmão. Não adianta eu ficar vigiando o demônio, mas não vigio a mulher que está chegando perto de mim. Não adianta eu ficar, não, estou olhando o mundo espiritual, mas não estou vigiando aquela conversinha que está chegando perto de mim. E olha, irmãos, eu vou dizer a vocês, é aquilo que eu disse antes, nós estamos vendo uma confusão tão grande na sociedade, que hoje não tem mais esse negócio de homem paquerar mulher, não é mulher paquerando homem, é jovem paquerando coroa, coroa paquerando garotinha, é uma confusão generalizada, irmãos. Ninguém respeita ninguém mais. Aí a gente às vezes fica vacilando. Você está entendendo? Fica de bobeira.
A Bíblia está dizendo, e Neemias fez o quê? Vigiava de dia e de noite. Aqui é um princípio espiritual nessa luta pelo projeto de Deus. Nós estamos fazendo uma analogia entre o muro e a família. Se eu quero guardar a minha família, eu tenho que vigiar de dia e de noite, irmão. De dia e de noite. De repente, eu sei que determinada pessoa tem uma conduta errada. Aí eu trago essa pessoa para dentro da minha casa. O que eu estou querendo, irmãos? Vamos lá tomar banho de piscina comigo? Aí essa pessoa vai lá de fio dental. Aí seu marido trai você e fala, meu Deus! Nada acontece por acaso, gente. Há um processo que vai destruindo as coisas. Entende? E vice-versa. Eu sei que o cara tem fama de garanhão. Aí eu trago ele para jantar na minha casa, ser o meu melhor amigo. E quando eu preciso sair, não, fica aí com a minha esposa que eu vou ali resolver um negócio. O que eu estou querendo? Aí depois eu vou chorar o leite derramado? Vou chorar as mágoas? A Bíblia diz, irmãos, que eu tenho que orar e vigiar. Isso aqui, irmão, não há mistério nisso aqui. É vigiar o quê? Vigiar minhas palavras, vigiar os meus modos, vigiar as minhas prioridades, vigiar, irmãos, o que eu vejo, o tempo que eu gasto dentro de uma internet, os meus olhos, as minhas conversas. Irmãos, é um segundo para a gente cair, irmãos. É um segundo. É por isso, irmãos, já falei isso aqui com algumas pessoas, às vezes conversando. É por isso que marido não pode ter senha escondida de mulher, nem celular, nem Facebook, nada disso, irmão. Não, a minha senha ninguém entra. Por quê? O que você está escondendo? Se você não quer que ninguém entre, tem alguma coisa ali escondida. Você está entendendo? Não pode porque é a minha privacidade. Não, para isso aí não há privacidade não, irmão. Para que eu quero privacidade no Facebook, no WhatsApp, essas coisas? Não, nós somos uma família. Com quem eu ando, com quem eu converso, ela tem que saber. Porque isso, irmãos, ajuda a gente até a vigiar nós mesmos. Espera aí, eu não vou dar conversa a esse tipo de coisa não, porque se minha esposa ver isso aqui, ela pode entender mal, ou vai me prejudicar, ou vai ferir o coração dela, e vice-versa. Eu tenho que vigiar essas coisas. Não adianta eu dizer que é o diabo, irmão, eu tenho que vigiar. Vigiar dia e noite. E não é vigiar aqui, irmãos, para mim não ser pego. É vigiar para que eu não dê lugar ao diabo, não dê lugar à carne, não dê lugar ao mundo. Percebe? O pastor me deu um alerta, eu vou fazer um Facebook fake para mim. Não, irmãos, não é isso que eu estou falando, é vigiar o sentido daquilo que é a realidade, ou seja, eu não posso ter segredos. É lógico, irmãos, que tem coisas que durante um tempo a gente guarda para nós. De repente você quer poupar a esposa de um problema, de uma situação e vice-versa. Você está pensando sobre uma coisa que ainda não se firmou. Existem esses momentos. Mas nessa área, irmãos, de internet nós não podemos, para o bem da própria família. E filho, então, nem se fala, irmãos. Nem se fala. O camarada é sustentado por você e você não tem direito de saber o que ele assiste na internet. Que é isso, irmão? Onde é que nós estamos? Que é isso? Daqui a pouco o menino está viciado em pornografia. Ai, meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Mas você sabia o que? Você botava horário, você estipulava limites. Filhos, a Bíblia diz, se você quer ser abençoado, honra seu pai e a sua mãe. Seu pai é seu pai, ele pode errar com você, sua mãe é sua mãe. Ele pode errar com você, mas ele te ama, ele quer o melhor para você. Você está entendendo? E se ele está fora do caminho do Senhor e você está no caminho, você tem que clamar a Deus pela vida do seu pai e da sua mãe. Porque você pode ser o instrumento que Deus vai usar para trazer o seu pai e sua mãe para o reino de Deus. Certo? Se é você que Deus começou a obra. Né, Tarcísio? Primeiro a se converter lá foi um filho. Hoje está a família toda na igreja. E o filho que se converteu quase foi posto para fora de casa. Mas hoje serve junto com o pai na mesma igreja. Isso não é bênção, irmãos? Tem alguém aí, irmãos? Amém? Pensei que já tinha sido arrebatado. Porque falar uma coisa dessa e ninguém se manifestar, está doendo, irmãos, mas é para doer um pouquinho, para a gente pensar.
Porque, irmãos, crente não está isento a divórcio, a maus tratos nos lares, a violência doméstica, a adultério, a mentira, a engano, a crise conjugal. Crente, irmão, sofre essas coisas todas. Se não vigiar, irmãos, a coisa vai para o brejo. Se não se cuidar, se acaba. Se a gente não abrir os olhos, o diabo vence. A carne ganha. Porque, irmãos, é muito fácil a gente usar máscara, irmão. É muito fácil a gente chegar na igreja com cara de santo. É muito fácil a gente chegar aqui, glória a Deus, Pai do Senhor, e está todo errado, irmãos. Está entendendo? Acabou de dar um beliscão na mulher no carro. Acabou de dar um gritão com a mulher lá. Aí fica, Pai do Senhor. Pai do Senhor nada, irmão. Você está entendendo? Isso, Deus está vendo, irmão. Deus está vendo. É tempo de conserto, irmãos. É tempo de conserto. Vigiar dia e noite. E não é ficar, o diabo está vindo ali, o diabo está ali. Vigiar o coração, vigiar a mente, vigiar as atitudes, vigiar como se porta. O verso 13, irmãos, a gente aprende aqui que a gente precisa usar as armas certas. Olha aqui, ó, capítulo 4, verso 13. No verso 13 ele diz assim, que a gente precisa agir estrategicamente e usar as armas certas. Ele diz assim, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias. O que a gente aprende aqui, irmãos? Que a gente tem que agir nesse processo estrategicamente. O que é isso? É vigiar os pontos mais vulneráveis com mais atenção, irmãos. Aonde é que você é mais fraco? É ali que você tem que vigiar mais, irmão. Entende? Ah, eu estou carente. Eu estou carente, minha mulher não está me dando atenção. O diabo sempre vai ter alguém para te dar mais atenção naquela hora, irmão. Então, se eu sei que eu estou carente, irmãos, eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar minhas conversinhas, porque o diabo vai, como disse Billy Graham, quando você quer se afastar de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto para você embarcar nele, para longe de Deus. O diabo sempre tem, irmão, está pronto ali, ó. Vai aparecer. Ah, minha mulher está meia feia, está meia gorda, vai aparecer uma gatinha magrinha, saradinha. Por quê? Porque você está carente daquela área. Então eu tenho que vigiar, irmão. Eu tenho que cuidar da minha esposa, do meu marido. Eu tenho que vigiar. Ah, o meu filho, o meu filho, eu não consigo conversar com o meu filho. Eu tenho que vigiar, irmão. Porque vai ser uma área fraca. Eu lembro quando eu era garoto, tinha uma campanha no Rio de Janeiro. Adote o seu filho, abrace o seu filho antes que o traficante o adote. Abraça o seu filho antes que o traficante o adote. E é verdade. De repente, a atenção, o respeito, o carinho que ele não tem em casa, ele vai encontrar na rua com pessoas que não vale a pena. Então, eu tenho que vigiar o quê? As áreas mais vulneráveis. As áreas mais vulneráveis. Se eu sei que naquela área ou naquela outra eu estou mais vulnerável por alguma razão, eu tenho que ter mais atenção. Foi o que Neemias fez. Nos lugares mais altos, nos lugares mais baixos, nos lugares onde tinha brechas ainda, ele botou gente ali para vigiar. Gente preocupada em cuidar, gente com famílias inteiras tomando conta. Porque, irmãos, quando a gente cuida daquilo que é nosso, vamos falar a verdade, a gente cuida com mais zelo. E, geralmente é assim. Já viu como as coisas da igreja a gente às vezes larga de qualquer jeito? Mas se aquele pano for de alguém, a pessoa está aqui, se passou a criança empurrando, vai rasgar meu pano. Mas é o pano da igreja, pode rasgar, furar, riscar, é da igreja. Mas se for meu, nossa, estou doido que o culto acabe para me tirar meu pano dali. Não é assim, irmãos? É assim. Então, o que Neemias faz? Ele coloca famílias para cuidar de outras famílias. Verso 13, use as armas certas, irmãos. Ele diz assim, ó, que aquele povo estava nos lugares estratégicos, armados de espada, lança e arcos. Eu fiquei pensando nisso, irmãos, arcos e flecha e lanças. Flecha, irmãos, é um tipo de arma que normalmente é usada para quê? Para deixar o inimigo distante. Normalmente você não atira a flecha no inimigo que está perto, você atira a flecha do inimigo que está de longe. Então, irmãos, aqui a gente aprende isso. Eu tenho que me manter com as armas que mantêm o inimigo longe. Oração, irmão. Eu vou orar para o inimigo não chegar perto de mim.
Eu vou orar para esse negócio, essas influências do mundo não chegar. Eu vou me cuidar. Oração, vigilância, ação estratégica. E se de tudo, irmãos, eu tiver que ter um embate pessoal com essas coisas, eu vou usar o quê? A espada. E a Bíblia diz que a espada é a palavra de Deus, irmãos. Por isso que o inimigo trabalha tanto, irmão, para você ser ignorante da Bíblia. Nós vivemos uma época em que as pessoas não querem aprender, elas querem sentir. Você vai num culto onde há ensino, muita gente sai e diz assim, esse culto foi fraco. O pastor falou 1 hora, culto sem unção. Mas se for um culto onde a gente chora, a gente pula, dá cambalhota, eu não sei, a palavra nem foi pregada, mas eu senti um arrepio, senti um negócio meio assim, fui lá no teto, voltei, aí esse culto foi bênção. Geralmente é assim. As pessoas não querem pensar, elas querem sentir. E o inimigo usa isso para quê? Para produzir uma geração de gente ignorante da Bíblia. Aí o inimigo vem, você começa a falar besteira, você começa a agir de forma sem sabedoria. Por quê? Porque você não conhece a palavra de Deus, você não conhece princípios espirituais que podem te ajudar naquela hora. Você não tem como lançar a mão da espada, porque a sua espada virou um canivete. E no verso 14, irmão, a gente aprende. Já estou quase terminando, um pouquinho de paciência. Lute, irmãos, mantendo o foco em Deus. Versículo 14 diz, fiz uma rápida inspeção, ou seja, ele deu uma olhada na situação, e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, ou seja, não temam o inimigo, lembre-se de que o Senhor é grande e temível. O Senhor é grande. O que ele está dizendo aqui? Lembre-se do Senhor. Irmãos, nessa luta, a gente pode sair daqui nesse culto hoje abatido, desanimado. Nossa, esse negócio de família é difícil mesmo. Se eu olhar para o problema da minha família, eu vou desanimar, eu vou abater. Mas se eu olhar para Deus, o Deus que pode operar dentro da minha casa, irmãos, aí eu tenho força para lutar. Foi o que aconteceu, irmãos, lá com Davi, lá quando ele derruba o gigante. 40 dias, de manhã e de tarde, Golias vai lá e desafia o exército de Israel. Não levanta um homem para lutar, sabe por quê? Porque eles olhavam e viam o gigante, ele viu o problema. Não, ali tem um gigante, ali tem um gigante, ali tem um gigante, não dá para derrubar. Quem sou eu? Eu não tenho condição, eu não tenho força. Ele vai me matar, ele vai me trucidar, ele vai me atropelar. Aí chega Davi, irmãos, que não era soldado, toda aquela história que nós conhecemos. Aí ele olha para o gigante, mas ele vai enfrentar o gigante, porque ele está olhando para Deus, irmãos. Quando o gigante vem sobre ele, ameaçando ele, o que ele diz? Você vem a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Davi sabia, eu estou aqui, mas não sou eu que vou lutar, o Senhor vai lutar por mim. É isso que Neemias está dizendo, olha, vamos lutar, mas lembre-se que o Senhor é grande e temível. Lembre-se, irmãos, que família é projeto de Deus. Lembre-se disso, irmãos. Se você focar no inimigo, irmãos, repito, você vai ficar abatido, você vai ficar derrubado, você vai perder. Mas, irmãos, se nós focarmos em Deus, nós somos renovados com a visão do poder de Deus, da autoridade, da soberania. A vitória vem do Senhor, irmãos. Não vem de coisas do homem, a vitória vem do Senhor, irmãos. Quantos lares, irmãos, têm sido restaurados? Quantos lares têm sido fortalecidos? Quantos lares têm sido curados? Quantos lares têm sido salvos? Quantas famílias que estavam a ponto de se desfazer, Deus reconstruiu? Quantos lares que já estavam desfeitos, Deus refez? Eu acredito, irmãos, na restauração da família. Eu acredito que esse Deus é um Deus que restaura a família, por mais difícil. Por isso eu comecei dizendo, sua família não é tão boa que não possa melhorar, e nem tão ruim que não possa ser restaurada. Porque não é um trabalho de homens, esse é um trabalho de Deus, em ação, junto com vocês, junto conosco. E no verso 14, na segunda parte, ele diz, lembrem-se, ele nos ensina isso, a nos lembrar por quem nós estamos lutando, irmãos. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas.
Vocês estão lutando por algo de Deus, algo que Deus deu a você, algo que Deus entregou na sua mão. E desistir é muito fácil, qualquer um desiste, mas lutar é de Deus, irmão. Desistir não é de Deus. A Bíblia está dizendo: lute, lembre-se, vocês estão lutando pela casa de vocês, pela família de vocês, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido. Você está lutando pela sua família. Lute pela sua família. Então, meus amados, concluindo, eu quero dizer a vocês essas coisas aqui e nós vamos orar. Não desista no meio da batalha. Eu sei que todas as nossas famílias aqui enfrentam batalhas, umas mais fortes, outras nem tanto. Mas não desista no meio da batalha. Deus está falando conosco mais uma vez nessa noite, meu querido. Não, eu disse isso na virada do ano. Não adianta a gente querer alcançar coisas novas vivendo da mesma forma. Se eu quero um lar diferente, eu tenho que ser diferente. Se eu quero uma família diferente, se eu quero ser uma pessoa que alcance resultados novos, eu tenho que agir de uma forma nova. Ah, não, eu sou a mesma pessoa fazendo as mesmas coisas, mas quero colher coisas diferentes. É impossível. Como é que eu quero colher melancia plantando batata? Não dá. Se eu quero colher melancia, eu tenho que plantar melancia. Ah, não, eu não quero mais cuidar de plantar batata, agora eu vou plantar melancia. Então você vai colher melancia. É uma estratégia nova, um tempo novo. Então não desista no meio da batalha, por mais difícil que ela seja, meu querido. Lute por sua família, lute pelo seu esposo, lute pelos seus filhos. Ah, pastor, separar é melhor. Não, separar é pior. Lute, lute, lute até o final. Dê a sua última gota de sangue, de suor. Até que Deus feche a porta, você não pode desistir. Mantenha-se firme na força do Senhor, irmãos. Neemias sabia disso. A vitória vem de Deus. Então, valorize o que Deus valoriza. Comprometa-se com o que Deus está comprometido. Ame o que Deus ama. E eu digo a você, olha, antes da igreja vem a família. Antes da igreja vem a família. Eu já deixei ministérios, irmãos. E eu disse isso no púlpito: irmãos, eu estou entregando a igreja porque eu só tenho uma família, só tenho uma esposa. Minha esposa é Soraya. E se eu me separar da Soraya por causa da igreja, amanhã a própria igreja vai me dar um pontapé no traseiro e eu vou ficar sem igreja e sem família. Em primeiro lugar, a minha família, enquanto eu a tenho. Então, Deus abençoe os irmãos e eu vou seguir o meu rumo, amando minha família e fazendo a obra de Deus. Eu já tive que tomar posições assim na minha vida ministerial. Porque a família vem antes da igreja, irmão. Entende? Primeiro a família, depois a igreja. Não adianta eu ser uma bênção na igreja e acabar com a minha família. Não adianta eu chegar na igreja, Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, falar em línguas e etc, etc, e a minha família vai para o brejo. Não. Eu tenho que cuidar do que Deus me deu. Todos nós falhamos, irmãos, todos nós erramos, todos nós precisamos acertar coisas. Todos nós, irmãos. Precisamos ser mais carinhosos com as nossas esposas. Precisamos respeitar mais os momentos dos esposos, as esposas. Os filhos precisam obedecer mais os seus pais. Não quebrar a confiança deles, que eles têm a você. E por aí vai, irmãos. Esse ano nós vamos trabalhar mais essas questões da nossa igreja. Agora não, o dia que tiver um seminário, o dia que fizer isso, aí eu vou melhorar. Não, comece hoje, meu querido. Se você começar hoje, nós já estamos atrasados. Obedeça a direção, irmão, e a estratégia do Senhor, porque a vitória está em seguir o Senhor e os propósitos dele na nossa vida. Eu quero orar agora. Ministério de Louvor. Irmãos, nós vamos passar um pouquinho da nossa hora, mas é por uma boa causa. Nós vamos orar pelas famílias. Amanhã eu também tenho que acordar às 5 horas da manhã, então não fique preocupado não. Eu queria que a gente fizesse esse momento agora um momento de clamor. Eu quero chamar você que está aqui com a sua família, seu esposo, sua esposa, se você puder se levantar e vir à frente. Se você está sozinho, mas você quer vir representar a sua família, venha. Amor,
Vamos orar. Pastor, eu quero orar para que Deus coloque um homem de Deus no meu caminho, uma mulher de Deus no meu caminho. Você vem também, irmão. Nós vamos orar. Se você tem a bênção daí junto com seu pai, com a sua mãe, chegue perto dele. Chegue perto da sua esposa. Dê a mão a ela, o abraço. Eu quero orar por você. O ministério vai cantar um cântico. Você vai ficar aqui na frente, você vai adorar a Deus. Esse cântico fala: eu me rendo, eu me rendo. É isso que Neemias fez, irmãos. Ele se rendeu. Ele trabalhando, mas ele estava rendido. O que é se render? É se entregar, irmão. É dizer: Senhor, é o Senhor que faz. Eu tenho que fazer a minha parte aqui. Eu tenho que orar intensamente. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que agir com sabedoria, com estratégia. Eu tenho que saber a hora de falar, a hora de calar. Eu tenho que saber conversar, respeitar. Isso tudo que eu falei aqui, eu não vou pregar de novo. E a gente vai, em nome de Jesus, aprender mais esse ano sobre isso. Mas o segredo está em se render ao Senhor. É depender de Deus. É Deus que faz. Eu posso ser a pessoa mais inteligente. É interessante. Às vezes eu vejo esses preletores de autoajuda, não sei o que, chininha chique, e outros desses aí, né? Aí você vai ver lá, fulano de tal, divorciado. Quer dizer, ele fala de sucesso, ele fala mas está divorciado. Quer dizer, não quer dizer que o divórcio é um pecado mortal, nem nada disso. Mas eu estou mostrando como o que eu quero dizer, que a nossa sabedoria não basta, a gente precisa de Deus, irmão. Então vamos cantar esse cântico. Vamos fazer desse cântico uma oração. Se você puder cantar esse cântico, se você quiser, feche os seus olhos, já esteja em oração. E daqui a pouquinho eu vou orar. E nós vamos estar encerrando com essa oração, com esse clamor, que nós vamos fazer juntos aqui pela família. Vamos orar para que Deus derrame a sua graça sobre nossos lares, para que Deus faça uma visitação poderosa dentro das nossas casas. Vamos adorar. Entregue sua família ao Senhor, irmão. Vem limpar as minhas mãos. Peça perdão a Deus. Purificar meu coração. Que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Sou teu e tu és meu, Jesus. Faça desse cântico a sua oração agora. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, bendito estou. Sou teu e tu és meu.
ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Vamos orar. Senhor, nós estamos na tua santa e poderosa presença, Deus. O Senhor está contemplando essas famílias aqui, Deus. O Senhor conhece a história de cada uma delas, Pai. O Senhor sabe o momento que cada um deles estão vivendo, Pai. Há famílias aqui, Pai, que estão passando por lutas terríveis. Há famílias que já venceram batalhas imensas. Certamente outras virão. Mas a tua palavra nos garante, Pai, que se andarmos na tua presença, se estivermos, Senhor, buscando fazer as coisas do jeito do Senhor, nós vamos chegar lá, Pai. Nós vamos avançar, nós vamos romper, nossos lares permanecerão firmes. Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Derrama a tua graça sobre cada família aqui. Visita o coração desse marido, dá sabedoria a ele, Senhor. Renova o amor dele pela sua esposa. Renova a alegria do casamento, Senhor. Renova a posição dele como marido, como homem, como provedor, como amante, como amigo da sua esposa. Traz ele, Pai, a visão de pai. Dá sabedoria a ele como pai, como aquele que senta, como aquele que conversa, como aquele que ouve e ama os seus filhos, Pai. Abençoa essa esposa, essa mãe, Senhor. Renova as suas forças como mulher, Pai. É tão difícil às vezes, Pai. Jornada dupla, tripla, criar filhos, cuidar de marido, cuidar da casa, trabalhar fora. São tantas frentes de batalha, Senhor. Abençoa essas mulheres, Senhor. Renova o amor delas pelos seus maridos. Fortalece seus corações. Pai, nos ajude como maridos a amar melhor e mais as nossas esposas, Pai. A expressar isso de verdade. Não apenas achar que elas já sabem, está bom, mas mostrar isso de formas concretas. Abençoa, Senhor, essas mulheres. Abençoa, Senhor, na missão de mãe. Dá sabedoria, dá graça, dá força a elas, para que elas possam realmente cumprir esse chamado que o Senhor deu a elas de serem mães. Que elas tenham uma palavra sábia, uma palavra firme, direcionada por Ti para os seus filhos. Abençoa esses filhos, Pai. Dá graça a eles, Pai. Se eles estão dentro de famílias que estão em crise, Pai, que eles sejam jovens, adolescentes de oração. Que eles clamem ao Senhor e vejam o Senhor aqui nas suas casas, Pai. Dá graça a esses meninos, essas moças, Pai. Que eles possam crescer na Tua presença. Que eles possam amadurecer com o Senhor, Pai. Dá graça a esses jovens e adolescentes, Pai. Tem misericórdia, guarda eles deste mundo tão terrível, Senhor. Renova as suas forças, Pai. E dá a eles uma experiência viva com o poder do Senhor. Que eles amem a Jesus e andem na Tua presença, Pai. Que eles estejam dispostos a agradar mais o Senhor do que agradar colegas, amigos da rua, Senhor. Abençoa, Senhor, cada mãe, cada pai. Se há famílias aqui, Pai, que precisam ser restauradas, se é necessário o perdão, se é necessário o amor renovado, faz isso, Senhor. Abre o diálogo que se fechou, Senhor. Reconstrói a ponte que foi derrubada, Senhor. Quebra as cadeias que estão sendo construídas. Quebra as correntes, Pai, que tem amarrado na infelicidade de algumas famílias. Quebra, Senhor, e manifesta o Teu poder. Repreende o mal, repreende Satanás. Repreende toda obra maligna, toda ardil do inimigo para destruir famílias, Pai. Que a bênção do Senhor venha sobre cada família, Pai. Em nome de Jesus, cura relacionamentos, Pai. Essa esposa que perdeu o carinho do marido, perdeu a confiança, restaura, Senhor, o amor e o carinho.
renova a confiança. Esse marido que pecou, que ele reconheça e nunca mais volte ao pecado, Pai. Mas que ele caminhe na santidade do Senhor e no amor e fidelidade à sua esposa, Pai. Abençoa, Senhor. Traz um despertamento espiritual para cada uma de nós, essas famílias, Pai. Nos ajude a orar junto com nossos esposos, esposas e filhos. Pai, em nome de Jesus, derrama um espírito de clamor no coração das famílias, Senhor. Que essas famílias nossas possam lutar em oração, Senhor. Pai, que o Senhor traga vitória, Senhor, para cada família. Que a vitória do céu, Pai, a Tua palavra diz que Neemias concluiu aquela obra, Senhor. Ele foi vitorioso, porque ele estava trabalhando de acordo com a Tua vontade, num projeto que era Teu, Senhor. E a família é projeto Teu, Senhor. E nós queremos trabalhar nela de acordo com a Tua vontade, Senhor. Levanta aqui guerreiros e guerreiras, Pai. Construtores da família, Senhor. Abençoa, Senhor. Nos ajude a lutar pelas nossas famílias, Pai. A clamar, a vigiar, a agir com sabedoria e estratégia, Senhor. A usar as armas certas, a valorizar aquilo que o Senhor valoriza, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que a vitória, que a bênção, que a glória do Senhor invada nossas famílias. Faz dessa igreja uma igreja de lares fortes, porque somente assim nós vamos ser uma igreja forte, Pai. Nós não queremos viver de fantasia, Senhor. Nós não queremos viver de aparência. Nós não queremos ficar aqui domingo cantando, cheirosos, arrumadinhos, e as nossas famílias em frangalhos, fedendo e sendo destruídas pelo inimigo, Senhor. Repreende isso, Pai. Repreende, Pai, em nome de Jesus. Nós rejeitamos isso, Pai, nas nossas vidas. Nós queremos a vontade do Senhor, Pai. Nós queremos a presença do Senhor, a glória do Senhor dentro das nossas casas, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os lares. Quebra, Senhor, se há algum marido aqui que ainda guarda segredo na internet, em redes sociais, se há alguma esposa que tem flertado nessa área, repreende isso hoje, Pai. Que haja transformação e mudança, Pai. Em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor, que isso que acabamos de cantar seja verdade, Pai. Queremos nos render ao Senhor, individualmente e como famílias, Pai. Abençoa, Pai, aqueles que sonham com um casamento, Pai. Abre, Senhor, esse sonho e realiza, Pai. Coloca homens e mulheres de Deus no caminho das Tuas servas e dos Teus servos, Pai. Coloca, Senhor, homens e mulheres de Deus no caminho dos Teus servos e das Tuas servas, para que eles possam dar esse passo no Senhor, como diz a Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada lar aqui representado. Se há ainda alguém aqui que não se rendeu de fato ao Senhor, que faça isso nessa noite. Arrependa-se dos seus pecados e entregue-se a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Em nome de Jesus nós nos rendemos, Pai. Obrigado pela Tua bênção. Obrigado pela vitória do Senhor nas nossas famílias. Abençoa os nossos filhos que estão perto. Abençoa os nossos filhos que estão longe, Pai. Que eles estejam debaixo da proteção e da cobertura do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eis-me aqui, em ti estou. Dê um beijo na sua esposa, um abraço. Eu sou teu e tu és meu. Vá na bênção, vá na paz, na graça do Senhor. Quarta-feira é o nosso culto do meio de semana. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.